Oi, Pepecasters! Sextou mais uma vez com a melhor equipe do Brasil aqui hoje, de tratamento de endometriose, com repercussão da Anitta aí, né? E ela falou que a gente tinha que falar mais sobre o assunto, então a gente vai obedecer a rainha do Brasil e viemos aqui para vocês falar sobre endometriose. Para isso, a gente convidou 3 pessoas que são super especiais para mim, porque eu faço parte da equipe deles, e eu vou dar a palavra para eles agora, para cada um se apresentar. Começando pelo Dr. Luiz Fernando. Olá, gente! E aí? Me conta mais a sua vida, onde você nasceu, onde você fez faculdade, por que você está fazendo medicina, ginecologia. História, você gosta de cirurgia. Cirurgia eu gosto muito. Eu não tinha nem certeza se eu ia fazer medicina. Na época da medicina, eu escolhi medicina, engenharia elétrica, agronomia e passei na medicina e fiquei. Hoje, eu acho que hoje você entende dos 3, né? Você gosta de mexer com os 3 hoje em dia, né? Gosto de mexer com tudo. Uhum. E falei que não ia fazer ginecologia de jeito nenhum. E eu virei ginecologista e tô aí. Mas a cirurgia foi uma escolha. Eu gosto muito. Mas por que você já tinha esse pavor da ginecologia? Porque seu pai era, né? Sim, e de plantão também. As madrugadas são muito longas. Todo plantão eu falava assim, não, eu não vou dar mais plantão, até o dia que eu tive coragem e larguei o plantão. Larguei a obstetrícia, que eu gostava muito, mas é muito pesado. E a cirurgia é pesada também, mas é mais previsível, a gente tem hora marcada. Pode viajar, beber uma cervejinha se quiser, né? E aí, você escolheu mais endometriose? Foi assim, a vida foi tocando? Como é que foi? Eu comecei a trabalhar eu comecei na laparoscopia em 94, com um médico, um preceptor que era da minha residência, que me convidou para mexer com laparoscopia. Não era nem vídeo ainda, a gente olhava lá, um olhinho na ótica e fui aprendendo desde aí. Então, desde 94 eu estou aí. Aí desde 2000, não é, Bruno, que a gente está junto? 2000 mais ou menos, não foi? 2002 com a Luciana, que era a chefe do Bruno, a gente operava um pouco junto. E desde 2002 a gente está trabalhando aí com endometriose, operando bastante. Bacana. É o que a gente gosta de fazer. E aí, já que pulou pro Bruno, conta um pouquinho pra nós, Bruno, da sua vida. Ué, então vamos. Você é de BH mesmo? Sou de BH, estudei em BH, fiz medicina em BH, eu não sei nada além de BH. Gosta de Sou BH, menino né? da cidade. Urbano. Mas é muito Mas bom. BH é uma né? roça. Exatamente, uma cidade grande, pequena, né? Mas eu sempre quis medicina e acabei me especializando em cirurgia porque eu gostava muito de procedimentos. Só que eu queria um pouco mais, eu queria uma especialidade que me ajudasse. E aí eu tô aqui meio fora das especialidades de vocês, É mesmo, né? é o único, né? Bendito é o Bendito é fruto. o fruto. Cheio de ginecologista aqui, ele é o único coloprocto, né? Então eu sou especialista em intestino. E foi uma especialidade que eu escolhi a dedo, porque eu queria uma especialidade que mesclasse a parte clínica com a parte de exames e cirurgia. E aí a coloprocto é uma das poucas que te dá isso. Eu posso fazer exames, né, de colonoscopia para avaliar os pacientes, tratar pacientes que têm doenças clínicas e acabar operando. E assim, pela amizade com o Luiz Fernando, e a gente já vem conversando há muito tempo, eu comecei a me enveredar pela saúde da mulher, que eu achei que... Fascinante, não é? Apaixonou com a ginecologia também, né? Outra ainda. E é uma natureza totalmente diferente, a abordagem tem que ser uma coisa diferente. Isso foi se mostrando um desafio que teve eu acho assim, tem um retorno muito legal. E desde que a gente começou a mexer com endometriose, né, Luiz? Assim, a gente foi demorando um pouco para poder ajustar as coisas, até a gente chegar naquela parte do conhecimento clínico, que é para ajudar a mulher, mas também ser cirurgião. Uhum. E aí eu acho que agora a gente está chegando cada vez mais pro humano. E o que o Bruno falou não quer dizer que tem endometriose, que é cirurgia em todo mundo. Ah, é. A Isso gente vai chegar lá. E o Michel, né, gente? Last but not least, but not least. Michel Zarnovics. Ih, tô igual. Oba! Michel Passos. Tem que saber se é meu sobrenome, tá? Então fala aí, qual que é o seu sobrenome? Zarnovski. Diretamente da foi mal. Rússia para o nosso podcast. Polônia, do ladinho.
Conta pra gente da sua vida. Conta, se você quiser, pode começar lá do seu avô, né? Você falou que veio lá do Colombo. Tô brincando. Meu avô, tô brincando. Também sou de BH também, vida inteira em BH. No colégio, sempre quis fazer medicina. Acho que minha mãe ser médica também. Mas quando eu entrei na faculdade, jamais pensei que ia ser ginecologia e obstetrícia. Minha mãe é reumato, achei que eu ia caminhar por esses lados. Mas, grata surpresa, foi paixão à primeira vista e fiz ginecologia e obstetrícia, inicialmente pensando em fazer reprodução. Quando entrei na residência, que comecei a conhecer a parte mais cirúrgica, conheci o Luiz no final do meu R3, durante meu R3, já no final, isso foi em 2018, eu pedi para continuar operando com ele, porque eu tinha muito para aprender ainda, muito para praticar. E aí fui ficando, foi fundo. E tá até hoje. E agora conheci o Bruno também, através do Luiz, e estamos operando as endometrioses, as pacientes de endometriose. Bacana. Então vamos lá, né? Vamos para a parte que interessa. Vamos começar a falar sobre a endometriose. Vamos primeiro explicar para as pacientes o que é isso. O que é essa endometriose aí? Qualquer pessoa pode responder, tá? Quem que é seu sortudo para falar? Endometriose vem da palavra endométrio. Endométrio é a camada que reveste o útero por dentro. Eu falo que ela é como se fosse um colchãozinho. A mulher menstruou, tá fininho. Vai passando o tempo, os hormônios vão agindo e ele vai crescendo, funcionando como um colchão para receber o neném. E a endometriose é esse tecido que normalmente é encontrado dentro do útero, é encontrado do lado de fora. E aí tem um mundo de teorias tentando explicar como que esse tecido para lá para fora, do lado de fora. Isso a gente volta lá em 1927. Uma das teorias que tem é de 1927. Então é uma doença antiga, velha, e que sempre existiu, mas que a gente tem encontrado com mais prevalência hoje em dia. Ah, entendi. E quais são os lugares que ela mais costuma se alojar fora do útero? Não, ela é sempre fora- fora do... Ela é sempre fora do útero. Essa é a definição. Ela é pelo lado de fora do útero. Ela pode alojar na parede do útero, do lado externo do útero, pode alojar no ovário, pode alojar no intestino, pode alojar no diafragma, pode ter dentro da cabeça, pode ter no olho. Sim. Não, porque eu lembro que, assim, quando eu estudei, eu acho que uma das teorias mais aceitas é a da menstruação retrógrada, ou Isso não? mesmo. Tá E a mais menstruando na antiga. cabeça. E é agora que eu tô pensando, mas como é que vai menstruar e vai bater lá no olho, Então, assim? Aí Aí tem Essa teoria ainda é disseminação sanguínea. aceita? Pode ser disseminação por vasos Linfático. sanguíneos ou linfáticos. Ah, entendi. Então Nossa, pode complexo acontecer demais. isso. E tem uma outra teoria que é mais antiga que a menstruação, de 1905, 1907, chama metaplasia. Um tecido transforma em outro tecido. O revestimento do útero, que chama peritônio, ele pode... acordei hoje, vou virar endometriose. A gente não sabe explicar, mas é uma teoria que tem e é uma teoria aceita para endometriose. Então, uma doença que tem 4, 5, 6 teorias tentando explicar a doença, a gente acaba entendendo muito pouco dessa doença. E é até um dos motivos que, assim, às vezes demora o diagnóstico de endometriose, né? Porque, assim, além do... Tem o sintoma, que é a dor crônica, né? Não me bate com o microfone, não. Que a dor... Mas que nem a Anitta fala, o dela, acho que ela falou que ela tinha infecções urinárias recorrentes e muita dor, né? Por que essa dificuldade no diagnóstico de endometriose? Talvez antes da gente mudar, eu acho que é só para mostrar a importância da anatomia da mulher na questão pélvica, né? Então, assim, por mais que a gente tenha endometriose em vários locais, a pelve é o centro, até por gravidade e por motivos locais, de maior incidência da endometriose. Então, os lugares que a gente mais encontra é no peritônio, perto da bexiga, no fundo de saco, que é aquele espaço entre o útero e o intestino. O útero e o intestino são muito próximos, né? Não são aderidos, né? Eles têm estruturas para separá-los, mas eles são muito próximos. E ali a endometriose acha um fundinho que ela geralmente se dá muito bem, além dos ovários. E aí eu acho que os sintomas vão se confundir muito, né? Eu acho que isso aí Com a cólica menstrual. com a cólica menstrual da mulher.
Então, eu acho que muitas vezes a demora no diagnóstico é a dificuldade de ter um sintoma específico. E aí, nessa cólica menstrual, a gente normaliza muito cólica menstrual feminina, como se fosse toda mulher tivesse que sentir cólica, Tivesse que sofrer, né? pra sofrer todo melhorar. mês. Só que a partir do momento que a gente vê algo que seja incapacitante, que ela atrapalhe as atividades diárias dela, não consiga trabalhar, ou tem que até mesmo no hospital tomar um remédio, aí a gente tem que ficar mais preocupado, porque cólica não deve ser normalizada. Não é para mulher sentir dor todo mês. Mas a gente está falando muito da cólica menstrual, mas e se tem um foco de endometriose no intestino, por exemplo? O que a mulher pode sentir? Olha, tudo depende da extensão dessa endometriose e da profundidade que ela atinge a parede do intestino. Então, a cada ciclo menstrual, o endométrio fora do local dele, ele vai inflamar aquela região. E depois de um tempo, o estímulo hormonal diminui, aquilo gera uma cicatriz. Então, basicamente, o que a gente encontra muito é que o intestino ele vai se dobrando sobre si mesmo. Então, eles formam, às vezes, até uma forma de um C. E o nosso intestino ele precisa da mobilidade, da elasticidade para empurrar as fezes e tudo. Então, com isso, vai tendo uma alteração ali local que vai geralmente dando cólicas intestinais perto da época de menstruar. Pode ter sangramento, principalmente quando a endometriose infiltra muito a parede do intestino, porque ela vem de fora para dentro, né? Então a última parte que ela vai acometer é a parte mucosa que reveste o intestino por dentro. E aí, às vezes, pode ter sangramentos, dores. Essas dores podem estar associadas também à alteração até do tipo de evacuação que a pessoa vai ter. Então a pessoa começa a evacuar de maneira diferente. Né? E isso tudo a gente tem que ter um alto índice de suspeição, né? Quando a mulher começa perto da menstruação a ter sintomas fora da parte ginecológica, a gente tem que estar sempre atento para isso e pensar. Eu faço uma brincadeira que a endometriose é como se fosse uma ferpa na mão. A ferpazinha não fica inflamado, não fica doendo, incomodando. Fazendo uma analogia, esse tecido, que é o normal de estar dentro do útero, quando ele vai para o lado de fora, ele funciona como se fosse essa ferpazinha na mão. Eu faço analogia de ferpa, imagina um marceneiro, novinho, começou a trabalhar. Todo dia entra uma ferpa na mão dele. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A mão dele fica grossa. O tecido lá atrás do útero, o tecido do intestino, na parede do útero, na parede da bexiga, é a mesma coisa. Uma defesa natural do organismo é enrijecer as coisas, igual a mão do marceneiro. Fica aquela mão grossa, aquele cascorão, para proteger a doença, para tentar controlar e não deixar a doença espalhar. E quais são os fatores de risco, assim? Existe uma faixa etária que tem maior chance de desenvolver? Existe, assim, mulheres negras, mulheres brancas? Quais são os principais fatores? Vocês veem algum tipo de tendência, assim, na endometriose ou não? Qualquer mulher pode ter, em qualquer idade, não tem muito um padrão. Uma coisa que é interessante falar, maternidade precoce e maternidades repetidas protegem contra a endometriose. Ninguém quer engravidar hoje cedo e cada vez menos filhos. Então, um fator de risco é a maternidade tardia, porque a mulher fica exposta há muito tempo por hormônio, e a gestação ela fica num período de uma calmaria, e então ela não tem oscilação dos hormônios, e esse endométrio, que todo mês ele cresce para receber o neném, não engravidou, ele sangra e cresce de novo. O que acontece lá dentro, acontece do lado de fora também. E se ela vai tendo repetidas vezes isso, tem uma chance maior, mas não é só isso. Todos os fatores que a mulher está mais exposta às variações hormonais, menstruar muito cedo, estar na menopausa muito tardiamente, talvez até um uso de contraceptivo combinado, dependendo da situação, em que ela use mais principalmente o estrogênio, que é o que vai estimular o crescimento desse colchão que o Luiz explicou, favorece a endometriose. Em contrapartida, o outro hormônio, que é a progesterona, que é o outro hormônio que a mulher produz, ele causa uma instabilidade. Por isso que uma das bases do tratamento da endometriose é a suplementação com progesterona para evitar o crescimento novamente desse tecido. E tem algum hábito de vida, assim, mulheres tabagistas ou alcoolistas têm maiores chances de desenvolver ou também não tem nada a ver?
Tem. Na verdade, as mulheres etilistas e as tabagistas têm uma chance maior de diagnóstico. Até você também perguntou a questão da faixa etária. Assim, a faixa etária que os sintomas normalmente começam, né, é a partir dos 25 anos até os 29. Mas tem uma demora muito grande para poder se identificar isso e fazer o diagnóstico. Então, geralmente, retrospectivamente, depois de 8 a 10 anos, é que a mulher faz o diagnóstico e vê que ela tinha esse sintoma desde desde a juventude, né? Mas o etilismo e o tabagismo podem estar associados, mas não é uma relação direta, não. E não quer dizer que toda mulher que tem endometriose que vai ter os principais sintomas da endometriose. É dor, que pode ser no período menstrual, fora do período menstrual, e dificuldade para engravidar. Tem pacientes que têm endometriose gravíssimas e é um achado. Foi fazer um exame porque estava querendo engravidar, não conseguiu engravidar e tem uma endometriose gravíssima. E, É aquela endometriose silenciosa, não é? e tem pacientes que têm uma endometriose um pontinho pequeno e ela sente muita dor. Teoricamente, quanto mais endometriose, mais dor, quanto mais endometriose, mais dificuldade para engravidar. Mas isso não é em todo mundo. Tá. E você está comentando dessa dificuldade aí para engravidar. Por que que a endometriose causa dificuldade para engravidar? Boa pergunta. É muito difícil, né? Eu que te pergunto. Uma das teorias, uma coisa que pode acontecer, imagina que eu sou o útero. E meus braços são as trompas. E o Pode mostrar aqui intestino, para a câmera. o intestino está aqui entre a gente. Tem hora que tem tanta endometriose que o intestino vai e gruda tudo. Não sei se vocês sabem, a fecundação ocorre dentro da trompa. O ovário, a trompa vai lá no ovário, quase que chupa o óvulo. Se está tudo aderido, então uma das causas é a aderência da trompa. Mas tem paciente que tem um pontinho pequenininho e não engravida de jeito nenhum. Tem um tanto de explicação. Eu acredito muito que é um processo inflamatório crônico lá e que, de alguma forma, essa inflamação dificulta a gestação. É tóxico para o espermatozoide? É tóxico para o óvulo? Não sei. Não sabemos. Tá. E a gente conversando aí sobre gravidez, a gente lembra de fertilidade e outros lugares que a endometriose pode implantar. O que é o tal do endometrioma? Então, o endometrioma seria essa endometriose do ovário, por exemplo, conforme um nódulo maior, encapsulado, que pode ter até volumes muito grandes no próprio ovário. Mas também observa endometriomas em cicatriz cesariana, por exemplo. E uma teoria que explica esse endometrioma, esse nódulo na cicatriz cesariana, é usar o mesmo fio que dá o ponto no útero, utilizar no subcutâneo, que aí forma esse nódulo de endometriose e espalha o tecido endometrial para fora do útero. Uhum. E o diagnóstico de endometriose, como ele é feito? Primeiro, a clínica. A gente ouvir a paciente, a reclamação, a queixa da paciente, a principal queixa. Ou ela não está conseguindo engravidar, e é uma paciente, algumas vezes, até assintomática, e chega com essa queixa, eu não consigo engravidar. A gente vai pesquisar e acha endometriose. Mas a maioria das vezes a paciente procura com queixa de cólicas, normalmente cólicas menstruais muito fortes, e que vão evoluindo. Começa no período menstrual e depois começa a ter durante todo o ciclo menstrual. Algumas pacientes têm no período menstrual e no período de ovulação, mas tem pacientes que têm dor o mês inteiro, o tempo todo. Teoricamente, quanto maior a quantidade de endometriose, maior a dor que ela vai sentir, teoricamente. E que mais? Pensar em endometriose sempre, né? Então, assim, chegou uma mulher jovem com queixas exacerbadas no período menstrual, ou até não, mas que elas já fazem parte daqueles fatores predisponentes que os meninos falaram de menarca precoce, né? Começou a menstruar muito novinha, ficou muito tempo sem tomar hormônio, não engravidou. Isso tudo a gente tem que já começar a pensar se essas queixas dela não estão próximas daquela população que ela faz parte. A questão da raça também, ela é mais comum em indivíduos caucasianos, né, de raça branca, é um pouco menos comum em indivíduos negros.
Depois disso a gente tem que passar para os exames, né, Luiz? Na hora que a gente está suspeitando disso, aí vale a pena pedir. Aí acho- que é o problema. Por quê? Porque às vezes não enxerga, né? Já ouviu Porque o falar, exame é do exame. operador dependente. A pessoa que está fazendo, O a exame gente mais comum, usa né, que é o ultrassom. o ultrassom. Se a pessoa não sabe o que ela está procurando, ela não acha. Ou então, se ela não tem um equipamento com uma resolução boa, ela não consegue achar. Ou então, se o intestino está cheio de fezes, atrapalha também o diagnóstico. Todo ultrassom tem que ser feito com preparação intestinal? Para endometriose, o ideal. E a pessoa tem que saber o que ela está procurando. Ela tem que saber a anatomia, onde que é os locais mais frequentes, e ela tem que saber interpretar aquela imagem que ela está enxergando no ultrassom para falar endometriose ou não. Então, acaba que são poucos os profissionais que conseguem, né, Bruno, enxergar a endometriose e conseguem. O que a gente vê na cirurgia bate com o que a pessoa escreveu no ultrassom. Isso muito é uma comum, dificuldade. Né, Luiz? Chegar Gente, para pacientes com 5, 6, 8 ultrassons e falar, nunca encontrou nada. Na verdade, assim, quando a gente pede, a gente que já participa de uma equipe multidisciplinar, a gente já pede rastreamento para endometriose. Então, a gente não quer um ultrassom feito com qualquer pessoa, tem que ser com uma pessoa que reconhece aqueles achados, porque são coisas muito pouco, as alterações são muito tênues, né? Então, assim, sutis. Então, a pessoa, às vezes, passa despercebido como ultrassom normal, e depois, na hora que a gente chega na cirurgia, a gente fala, gente do céu, isso aqui está totalmente diferente daquilo que a gente esperava. e é interessante falar na endometriose que existe uma endometriose que a gente chama superficial e uma endometriose profunda. A superficial e profunda, qual que é a diferença uma da outra? A superficial, existe uma coisa que chama peritônio. Peritônio é um tecido que reveste todos os órgãos por dentro da cavidade abdominal. Quando ele está só... Peritônio, para explicar, é como, imagina que meu braço é a trompa e minha camisa é o peritônio. É esse tecido que reveste. Quando ele está só aqui na superfície desse tecido, é uma endometriose superficial que é dificílimo de ser enxergado no exame de imagem. Quando é uma endometriose profunda, que é uma endometriose que já está evoluindo num tempo, o que é essa endometriose? Quando esse peritônio gruda no tecido, é como se a minha camisa grudasse no meu braço e forma um nódulo. O ultrassom ele é muito bom para enxergar essa endometriose profunda, desde que a pessoa que está fazendo saiba enxergar aquilo, interpretar aquela imagem. A dificuldade é essa, que vários colegas não conseguem. Vários pacientes, igual o Bruno falou, 5, 6, 7, 10 exames, todos normais. Aí ela vai num colega e fala, tem isso, isso e isso. Ela falou, Já tá assusta, Uai, né? como é que é Quando isso? disso tudo. É o famoso só cumprimento quem você conhece. Se você não treina o exame, não treina para poder diagnosticar, identificar, você não dá o diagnóstico. E, Michel, além do ultrassom, pode ser feito algum outro exame? É necessário fazer algum outro exame de imagem? Então, isso vai depender das queixas da paciente e do que a gente está suspeitando. Mas, normalmente, o ultrassom, esse ultrassom com preparo intestinal por um profissional bem qualificado e a ressonância magnética, são os exames que a gente mais utiliza para poder avaliar, identificar a extensão da doença e programar, caso necessário, cirurgia. Eu acho que a gente até tá esquecendo não, mas tá faltando um detalhe importante. Antes de ir pro exame de imagem e o exame físico também, né? O tanto que é importante. As sinais que pode encontrar durante o exame. Sinais principais. Dor na mobilização. Tem várias pacientes, por causa da endometriose, ela tem dor. E a gente pode simular a movimentação do útero a essa dor. Ou a gente, quando faz um toque vaginal, ou se for uma endometriose na parede abdominal, a gente vai sentir um nódulo. Ou quando faz um toque, a gente acaba que acostuma a achar os nódulos no fundo da vagina, junto do colo uterino, junto da parede do reto. E muitas vezes, o que acontece? Imagina que o meu útero é como se fosse meu braço e a vagina está aqui como se fosse o braço. O intestino ele não é grudado, ele é separado da parede da vagina. A endometriose, algumas vezes, faz ele grudar. E quando a gente faz o toque vaginal, a gente consegue sentir alguns nódulos, alguma nodulação no fundo vaginal e a mobilização uterina, ela sente muita dor com isso. O que acontece?
O normal, por exemplo, a paciente queixa também, uma outra queixa de endometriose, é na relação ela ter muita dor. O que que acontece? Uma analogia, imagina que meu braço, minha mão aqui é como se fosse o útero e o intestino está aqui. Vai ter uma relação, o útero mexe e ele está separado do intestino. Quando tem endometriose, isso está grudado. Aí puxa o útero e leva o intestino e a paciente sente muita dor com isso. Então, é um outro sinal da endometriose, é dor durante a relação sexual. Algumas pacientes também queixam de dor, né, Bruno, na hora de evacuar. Exatamente. Quando você tem, principalmente no momento em que ela está na dor pélvica, né, na vigência da dor pélvica, o ato de evacuar por si só já estimula aquele nódulo endometriótico e causa dor. Então, tem muitas pacientes que falam que na época menstrual ou quando ovulam, os sintomas intestinais começam a aparecer, ter dor, ter desconforto, até pós-evacuatório. E a gente sabe que primeiro a gente tenta um tratamento clínico, né, para depois lançar a mão mesmo da cirurgia. E como que você sabe, assim, qual que é o ponto de acometimento intestinal que vai ter que abordar? Tem que esperar estar muito acometido ou um pouquinho você já tem que abordar a paciente? Como que é? Primeiro, assim, quando a gente vai falar de cirurgia, né, a gente já esgotou todos os tratamentos clínicos, a gente fez a reposição hormonal da paciente e muitas vezes a gente consegue segurar esse sintoma de maneira significativa, mas quando o paciente detecta uma endometriose infiltrativa profunda, quer dizer, é uma endometriose que já saiu do peritônio, como o Luiz falou, e aderiu no intestino. Quanto mais profunda essa endometriose, maior o risco. Então, as indicações para nós são quando o paciente tem dor pélvica intratável, então isso aí a gente tem que indicar. Quando ela tem uma qualidade de vida muito ruim. Ela tem relação, dói. Ela vai fazer cocô, dói. E o xixi? Como é que ele também pode ser Não é cometido, tão né? comum assim de dor, não, mas no intestino e a cólica menstrual é mais comum do que no xixi. Mas Na hora acontece, a urinar. própria Anitta mesmo, quando falou, foi essa questão, assim, se você tem um foco na parede vesical, quando o foco está ativo, né, inflamado, causa dor. Vesical é a bexiga, né, então, assim, bexiga urinária. Mas no intestino, a sua pergunta, quando a gente indica essa cirurgia? Então, quando você tem uma invasão intestinal significativa, que é a perfuração do intestino, né, o nódulo endometriótico para dentro do intestino, ou você tem suspeita de que essa endometriose pode evoluir com obstrução do intestino, aí é uma indicação absoluta de cirurgia. Mesmo que a paciente não tenha interesse de engravidar, o risco para ela de persistir com aquele nódulo, esse nódulo evoluir, existe. Agora, muitas vezes, quando o paciente ela tem uma qualidade de vida boa, nódulos endometrióticos podem ser acompanhados. A gente faz o bloqueio hormonal, tenta manter uma estabilidade da doença e se não está comprometendo nenhum risco para ela, a gente tenta evitar a cirurgia. Uma cirurgia que tem que fazer é se ela estiver em cima do ureter, fechando o ureter. O que é ureter? Ureter é o caninho que desce a urina do rim até a bexiga. Se ela está em cima e fechando o ureter, ela pode perder esse rim. Não é muito comum, mas é uma endometriose que pode levar a um prejuízo muito sério para a paciente. É uma endometriose muito grave. Algumas vezes tem que tirar um pedaço do ureter e reimplantar, colocar o ureter em outro local da bexiga. Nossa, não. E voltando um pouquinho, mas como que inicia o tratamento, né? Antes de indicar a cirurgia, tem a mudança de hábitos de vida, né? Normalmente, assim, melhorar a dieta, alimentação, exercícios físicos. Tem a acupuntura, né? Que pode também ajudar na dor crônica. Então, no tratamento inicial, igual a gente citou inicialmente, o bloqueio hormonal é extremamente importante, sempre visando melhorar a qualidade de vida da paciente. Então, é porque endometriose é dor. Eu não posso tratar uma paciente só com anti-inflamatório, não. Não, porque o anti-inflamatório de uso prolongado, que a gente chama de crônico, gera outros riscos. Pode até perfurar o intestino pelo uso exagerado de anti-inflamatório. Então, a gente tem que bloquear para poder diminuir a atividade dessa endometriose da paciente. E muitas das vezes a gente tem bloqueios com sucesso. A gente não opera a maioria das pacientes. E aí a gente tem outros tratamentos, por isso a importância da equipe multidisciplinar. Acupuntura, bloqueios, o uso os bloqueios hormonais também, bloqueios de nervos,
tudo isso a gente lança a mão para ajudar a paciente. Quando a qualidade de vida da paciente não está melhorando, que a gente começa a pensar em cirurgia. Eu acho que é interessante a gente falar. Hoje, muitas pacientes falam assim, eu vou fazer uma dieta, eu vou tirar o glúten, eu vou tirar a lactose, e isso vai melhorar a endometriose. Eu acho que é muito comum a paciente que tem endometriose, ela ter uma doença que chama síndrome do colo irritável. E essa mudança alimentar, ela melhora a síndrome do colo irritável, melhora a dor, e essa dor se confunde muito. Então, muita paciente, não, só mudando a minha alimentação, a endometriose vai melhorar. Eu, particularmente, não acredito muito. Ela vai melhorar da síndrome do colo irritável. Essas pacientes tendem a ter constipação intestinal, e a constipação, né, Bruno, acentua essa dor que ela tem. Então, a alimentação, eu não sei se é o melhor caminho, não, para... Eu acho que faz parte do processo. Não é o único caminho, não é a solução mágica. O hormônio, o problema da endometriose é que a gente tem 2 tratamentos. Ou faz a cirurgia, tentando tirar o máximo, faz uma higiene pélvica. Todos os focos visíveis a gente tenta tirar. O outro caminho que a gente tem é usar hormônio. A gente pode usar ou a progesterona pura, ou então a progesterona em doses mais altas e um pouquinho de estrogênio, que é o anticoncepcional tradicional, que pode ser uma opção também de tratamento. Ou a progesterona injetável, ou um implante debaixo do braço, ou uma injeção de progesterona. A gente pode usar isso. E o DIU com progesterona. Mas se a gente comparar, por exemplo, com hipertensão, eu posso dar diurético, eu posso dar vasodilatador, bloqueador de canal de cálcio, da ECA. E para endometriose a gente só tem basicamente a progesterona. E o mundo inteiro pesquisa, e a gente não sai desse lugar. Outra coisa, a paciente não está respondendo a esse tratamento medicamentoso, a gente acaba tendo que ir para a cirurgia com ela. Mas não quer dizer que ela fez a cirurgia também e depois não vai ter que usar medicamento. Porque a gente tem que manter ela inibida com os hormônios. A gente tem que entender que não tem como ter uma receita de bolo, porque a gente tem uma paciente que às vezes tem 20 anos de idade, tem toda uma vida pela frente e vai querer engravidar daqui a 10, 15 anos. A gente tem uma paciente que chega no nosso consultório com 40 anos e está doida para engravidar e não consegue, com dor. A gente tem aquela paciente que já está próxima à menopausa, que tem dor, mas a gente sabe que em pouco tempo, talvez o hormônio, porque aquele ciclo menstrual é que gera a atividade da doença. Então, se a gente bloqueia o ciclo, a gente está melhorando a chance dessa paciente evoluir sem sintomas. Então, o que a gente tem que sempre pesar nela, não é só o tratamento hormonal, é o que ela quer. Porque se ela está pensando em engravidar daqui a 3, 4, 5 meses, às vezes uma indicação cirúrgica um pouco mais precoce ajude ela a aumentar a chance de engravidar e ela vai tirar ela da dor que ela está sentindo, porque ela não pode tomar o hormônio porque ela quer engravidar. Então, esse tipo de coisa, eu falo assim, a consulta de um paciente com endometriose, a gente tem que ir andando assim, bem delicadamente sobre todos os assuntos que ela quer, porque não é só qualidade de vida, não é só fertilidade e não é só risco de complicação. A gente tem que entender todo o contexto que ela está inserida, né? E é importante o que você falou, Bruno, de complicação. Cirurgia de endometriose, algumas vezes, tem que tirar pedaço do intestino, tem que tirar pedaço da bexiga, tem que mexer no útero, tem que mexer no ovário. Você pode mexer muito no ovário, tem o que você falou, Helena, da endometriose, que é a endometriose no ovário. Se a gente for tratar essa endometriose, a gente pode destruir grande parte dos óvulos, da reserva de óvulos que ela tem nesse ovário. Então, a gente tem que individualizar cada tratamento. Uma paciente que tem uma endometriose no intestino, que a gente tem que tirar, eu brinco, uma tampinha no intestino ou um pedaço do intestino, ela pode ter um risco numa complicação que não é frequente, mas pode acontecer, de usar uma bolsa de colostomia. Então, algumas vezes ela tem uma endometriose muito profunda, acometendo a inervação da pelve, que faz o funcionamento da bexiga e o funcionamento do intestino. Se ela tem uma endometriose ali, se a gente vai ser muito agressivo, ela pode ter que usar sonda
ela não vai conseguir fazer xixi e vai ter que usar a sonda para esvaziar a bexiga. Porque vai lesar Então, os nervos. Toda paciente, não, me opera que eu quero ficar livre dessa doença. Calma, Calma. tem que pesar muitos Tem que pesar isso. E o risco de recidiva também, né? De retorno de doença, que existe. Se a gente- A doença pode voltar. Então, a mulher continua tendo ovário, ela continua tendo ciclos. Então, a gente trabalha muito isso, porque existe um preconceito muito grande no uso de hormônios. Mas a gente tem que orientar que existe um risco, se ela ficar descoberta, dessa doença recrudescer, né? E ela continuar tendo sintomas mais para frente. Então, assim, a gente quer ter o melhor resultado sempre, né? E o melhor resultado é a paciente feliz. Mas, às vezes, ela tem que entender que, mesmo sendo benigna essa doença, ela é uma doença. E ela, às vezes, tem um comportamento bastante maligno, né? Então, assim, ela limita demais a mulher. E se ela entender que o tratamento hormonal dela não é um anticoncepcional que você está dando para ela não engravidar. Você está tratando um problema que está ativo, né? Você falou da questão benigna. A endometriose pode virar câncer? Pode. O Luiz pode falar melhor Mas do é que eu, muito mas é raro. muito raro, Não é né? uma coisa que a gente tem que preocupar, tem que ficar investigando. Eu tenho endometriose, você vai ter que operar a endometriose porque isso vai virar câncer. De jeito nenhum. Raras as vezes a endometriose no ovário, aquele cisto de ovário muito grande, existe um risco muito pequeno disso, mas não é uma indicação de operar a endometriose pelo risco de câncer. Dá para ir acompanhando com o exame de imagem. Se a gente vê que está mudando o aspecto, né? A gente pode pensar em abordar, né, ele. É igual, a gente estava falando de tratamento hormonal. A gente tenta bloquear essa paciente. O paciente respondeu bem e eu fiquei sem dor, o hormônio me deixou legal. Ela não pode sumir, ela tem que acompanhar porque, mesmo silenciosamente, essa doença pode estar crescendo. Ela pode devagarzinho estar fechando o intestino, devagarzinho fechando o ureter. Entendi. E uma coisa, paciente que está na menopausa pode continuar tendo os sintomas da endometriose? Então, só citando o que o Luiz estava comentando, a gente tem que encarar a endometriose, só complementando, como se fosse uma hipertensão que a pessoa tem que tratar ao longo da vida. Não é uma coisa que operou, resolveu, acabou. A gente tem que... É um tratamento a longo prazo, um tratamento crônico. A paciente que está na menopausa, teoricamente, não vai ter mais essa produção hormonal. Então, teoricamente, não faz focos ativos de endometriose. Mas a endometriose causa aderências, causa retrações. Essas lesões antigas, mesmo não estando ativas, podem causar dor, dependendo da localização, da sua apresentação, como elas estão. E não é tão comum, mas talvez a paciente na menopausa precise de uma cirurgia para tirar essas retrações e ela melhore a qualidade de vida dela. Ótimo. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque nosso tempo está acabando, acho que a gente pode ir para a caixinha de perguntas, né? Então, vou começar com uma aqui, ó. Por que minha sombrinha Por que minha sobrinha trata endometriose há anos e os profissionais não indicam cirurgia? Ela quer engravidar e acredito que, se fizer cirurgia, vai ajudar muito nesse processo. Depende da localização da endometriose. Pode ser que a trompa dela está obstruída. E se tiver obstruída, não adianta a cirurgia, tem que ser um tratamento de infertilidade, algumas vezes um bebê de proveta. A cirurgia pode dar uma janela de oportunidade depois da cirurgia, que pode durar aí de 6 meses a 1 ano, que a gente diminuindo esse processo inflamatório da doença, ela pode engravidar, mas tem que entender direitinho qual que é o problema dela, qual que é a causa. De repente, está falando que o problema é a sobrinha dela, mas e o marido dela, testou? Ah, é Tem. verdade. É isso que eu ia falar, assim, em torno de 30% a 50% das mulheres com endometriose têm algum grau de infertilidade, mas não é só a endometriose que dá infertilidade. Então, a gente não é só cirurgia. A cirurgia, ela pode até ajudar, mas não é a todo mundo e não é para todo mundo, né? Uhum. Vamos ver, aqui é porque tem muitas perguntas que a gente já falou. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Respondidas, A frase "a cura é gestar" é verdadeira ou falsa? Essa ele até Antigamente começou falava, era só falando. engravidar que some a endometriose. Sumir é uma palavra muito forte.
Mas a gravidez, ela traz esse hormônio que a gente usa para bloquear a endometriose, que é a progesterona. O hormônio na gravidez é a progesterona. Então, o estado gravídico, que é o estado da gravidez, ela favorece o não desenvolvimento da endometriose. Estabiliza a doença. Então, engravidar é algo positivo no que diz respeito à endometriose. E os sintomas da endometriose tendem a melhorar durante a gravidez, né? Exatamente. Mas o problema é que tem paciente que não engravida de jeito nenhum. Ai, vocês acharam mais alguma aí? Não. Já respondemos todas? Eu acho que durante bem completo. foi tudo. Mas então a última coisa que eu mesmo queria perguntar é: a paciente tem a infertilidade, tem muita dor, passa pela cirurgia, melhora a dor, consegue engravidar. Mesmo assim, ela tem que ter uma abordagem, assim, um segmento, pelo menos anual, em relação a isso, com screening, rastreamento para ver novos focos, ou não? A paciente fala, se eu voltar a sentir dor, eu volto no consultório. Ou não, ela tem que ser acompanhada pro resto da vida, uma vez que ela já teve esse diagnóstico uma vez. Como que vocês fazem? Eu acho interessante, sim, porque é uma doença que incomoda muito a mulher e ela vai deixando e não acompanha a doença. Eu sou da teoria, ela operou, uma paciente que foi operada. Ah, não, eu operei e não vou ter que fazer nada. Enquanto ela não querer engravidar, eu recomendo ela manter o bloqueio hormonal. Ah, entendi. Porque das teorias que tem, o refluxo menstrual vai continuar. Então, e endometriose é hormônio dependente e depende do tecido que cai lá dentro da pelve para desenvolver a doença. Mas teria uma indicação assim, não, vai ter que fazer pelo menos um ultrassom endovaginal para endometriose por ano. Eu acho que vai depender muito da sintomatologia. Eu acho Tudo que ela tem depende que mesmo, né? ser acompanhada. Não é uma paciente, não, eu... Pode ser deixado É. mesmo, já que já fez a cirurgia. O bom é que a mulher ela já tem uma conscientização de cuidar da saúde própria, né? Então, assim, Ginecologista uma vez ao ano, né? Então, assim, De colher prevenção, isso é... então eu acho interessante que a gente use esse momento como sendo um momento de oportunidade para ver se estão retornando alguns sintomas e tudo. Acho que não existe um protocolo fixo, né, Luiz, e rígido de rastreamento pós-cirúrgico. Mas eu continuo sendo da mesma opinião do Luiz. Assim, eu acho que ela tem que prevenir a formação de novos focos. E isso é com tratamento hormonal a princípio. Eu acho que uma coisa que a gente falou que é interessante, para endometriose, se ela tem uma endometriose profunda que foi diagnosticada, se ela tiver que operar, ela tem que fazer a cirurgia do jeito que tem que ser feita. Ela tem um exame de imagem mostrando que ela tem endometriose. Você fazer uma cirurgia para fazer uma biópsia para ver se é endometriose, isso não faz sentido nenhum. Se for para fazer, tem que ter uma equipe preparada. Algumas vezes tem que ter uma equipe multidisciplinar. O ginecologista tem que ter o coloproctologista ou urologista, que não adianta fazer a biópsia e aí? Não adiantou nada. Uma das questões lá que a Anitta falou é que ela demorou anos e anos para ter o diagnóstico, né? E até foi uma pergunta aqui, por que geralmente o diagnóstico de endometriose é tão demorado e tão difícil de ser fechado? Não necessariamente né? Pra gente, né, que mexe com isso, né, não é tão difícil, mas eu acho que muitos pacientes às vezes vão no médico e eles não valorizam a questão da dor que o Michel falou, assim, não é normal ter normalizar cólica. a dor. Isso não pode acontecer. E cumprimentar quem conhece, né? Então, a gente se preparou para isso e os ginecologistas também têm que fazer o preparo para tal, pelo menos para suspeitar, se não é a especialidade dele operar endometriose ou fazer o acompanhamento de endometriose, já encaminhar essa paciente para quem está especializando em tratar endometriose. Então, não normalizar, igual a gente normaliza muitos problemas femininos. Mulher não foi feita para sentir dor. Isso mesmo. Ai, que lindo! Gente, nós vamos terminar com essa, então, com a chave depois de dessa, ouro. Não tem mais nada para dizer. Então tá bom, gente. Ó, um beijo. Sextou sabendo tudo sobre endometriose agora, tá? E até o próximo episódio. Até o próximo.